Aí a pessoa faz o como? Grava tudo de novo, né? Olha só, das aulas de antropologia, quando não se pode repetir as coisas. Me lembro de uma aula de antropologia que o professor contou de um casamento que no final de tudo as fotos não ficaram boas, tentaram refazer o casamento e obviamente não deu muito certo. Então, peço desculpas por ter que repetir mais uma vez, mas agradeço imensamente a Flávia, Flávia Elaine Martins, ou Flávia Elaine da Silva Martins, professora da UF, do Departamento de Geografia da UF e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UF também. Muito obrigada. Essa é uma atividade do PET na pós, que busca incentivar o ingresso de estudantes no mestrado. A gente está com essa seleção do mestrado do PPGEL da Rural em curso, e esse texto é, assim como outros que a gente já debateu, uma referência para a prova, então é uma atividade aberta, todos podem participar. E, enfim, fiquem à vontade também para fazer perguntas e tirar dúvidas. A gente, obviamente, não vai ter resposta para tudo, mas existem alguns elementos que a gente pode debater e que podem esclarecer dúvidas que venham surgir na leitura, né, Flávia? Então, eu queria deixar a Flávia bastante à vontade, inclusive para se apresentar um pouco, falar um pouco de você, do que você faz, e depois propor uma forma da gente trabalhar o texto. Você já fez uma seleção de capítulo, né? Enfim, dizer como você imagina que pode contribuir com a gente com essa atividade, né? Da última vez foi a Roberta Russo que nos ajudou a conduzir o debate sobre o texto do Rafestan, que é outra referência da prova, e a gente teve também o texto da Doreen Massey. Teve convidado da Doreen Massey? Não, né? Foram os próprios egressos do PET e Você, eu, que estou sempre aqui também, a conduzir os egressos e egressas que alguns já estão no mestrado, inclusive aí na UF, né, como se a Flávia estivesse lá na UF, inclusive na UF, né, o Will, que foi petiano aqui com a gente, que hoje está lá, bolsista do Walter, Tainá e Felipe e outros, Flávia, sua xará, que foi bolsista do Márcio, né? Bolsista, não sei se ela foi, mas acho que foi. Enfim, estamos aqui para debater. Flávia, por favor, fique à vontade, tá? E agradeço mais uma vez você estar com a gente. Bem, boa tarde a vocês todos, né? Eu acho que sou eu só que agradeço, né? Eu gostei demais do convite, assim, queria até começar a falar um pouquinho por aí, assim, porque em geral esse processo seletivo, né? Ele é um processo de competição, assim, né? E quando a gente faz um grupo para estudar, quando a gente toma isso como um outro processo, a gente acaba construindo colaboração, né? Diante de algo que em tese competitivo. Então, eu acho que isso faz com que, de saída, vocês ganhem, sabe, assim, demais no processo. Então, aí o que é o ruim, que é a competição, fica em segundo plano. Então, eu gosto demais, né, desse tipo de, sabe, de quando a gente se junta para conversar, tirar dúvida, estudar, né, e aí um desdobramento possível é o ingresso, né, que é um desdobramento desejado, evidentemente, né, e que a gente gostaria de sempre de ter, fazer com que ele fosse amplo, né, o suficiente para que não, né, esses filtros não acontecessem. Mas aí eu fiquei muito feliz pensando nisso. Poxa, a galera é boa nisso, né? De construir algo diante de uma premissa que seria de competição. Então eu queria agradecer, né? De cara, agradecer a Anitta, nem se fala assim. Eu quero ler, eu tô doida para ler umas coisas aí que ela e a Roberta andaram fazendo. Então, assim, é muita admiração, né, pelo trabalho mesmo, pela maneira como elas vêm conduzindo os olhares, que eu ando bem atento, assim. Então, e o André também, né, André, que a gente foi conversando, eu demoro só uns 15 dias para responder cada e-mail, isso aí sou eu mesmo, não tem jeito. Mas a gente, né, conseguiu aí se ajustar. Então, eu quero agradecer vocês, assim, eu não... esse livro, assim, e também esse autor, eu tenho, assim, bastante preocupação, né? A hora que me chamaram, eu falei, mas será que sou eu mesmo? Ele é um autor assim indócil, eu diria, né? Quando a gente diz, eu sou especialista em Lefebvre, pode então já pegar, já ir embora, já vai, porque não tem, né, esse tipo de... Ele é um autor indócil nesse sentido, né? Ele é muito amplo, ele é um autor que ele provoca uma né? Ele falava de transdisciplinar, né? Nem o inter que ele usa, né? Nesse texto ele usa o termo interdisciplinar, mas em geral ele usa o trans,
porque ele era muito incomodado com acomodamentos disciplinares, né? Que ele vai dar até o nome de ciências parcelares. Então, assim, quando a gente diz, sou especialista nesse autor, quando alguém me diz isso, eu já falo, aí tem coisa. Então, é difícil, sabe assim? Eu falei, nossa, que... E assim, até queria fazer uma menção, né? Essa tradução, que acho que é a tradução que a gente está usando aqui, né? Bem como a segunda edição dela, foi feita pelo Sérgio também, né? Sérgio Martins, lá da UFMG, em companhia da Margarida Andrade, da USP, né? Uma professora já aposentada, nossa, muito cuidadosa em leituras, também depois a Doralice participou, o Pedro Densky. Então, são geógrafos, né, e que têm um olhar para esse livro muito mais, né, até cuidadoso do que o meu. Então, eu precisava fazer essa ressalva, né, de que há autores que investigaram, que trabalharam, deram, né, tempos da sua vida aí para essa obra. E eu acho que a segunda edição também que a gente tem do Sérgio, ela esgotou muito rapidamente, né? Ele se posiciona novamente com relação à tradução. Então, um trabalho cuidadoso de tradução que ele diz, né? É bem legal quando ele fala sobre a tradução no sentido de que ela também cria uma interpretação, né? Ela até às vezes ela pode trair, né? Ele usa a palavra tradução com traição. É bem legal isso que ele faz, que é um sentido de que a gente está lidando com o autor em uma tradução, então uma perspectiva, e que alguns geógrafos, eles tiveram um olhar muito cuidadoso para essa obra. Então, com todas essas ressalvas, estou aqui para dividir essa conversa com vocês. Quer dizer, eu não tenho, não sou especialista, essa obra tem muita gente que trata dela de uma maneira muito bacana. O professor Márcio Pinhon mesmo lida com essa obra em disciplinas aqui na pós-graduação da UF, de uma maneira também muito sensível. Então, só para dizer que vocês têm parceiros, né, além de mim, muito além de mim, para trabalhar com essa obra. Então, eu estou meio que chamando todos eles aqui indiretamente, né, para dizer que, né, tem uma galera aí que estuda essa obra em particular, esse autor. E aí, sim, agradeço o convite e não sei, né? Fiquei pensando que dinâmica que é possível, né? Sem que a minha fala se sobreponha, né? A de vocês. Então, talvez eu pudesse, né? Colocar algumas questões que eu considero centrais nessa obra. Talvez a maneira como ela puxa questões de outras, né? Porque esse espaço política tem, de certa forma, uma somatória de textos. Não é só uma somatória de textos, não é um agregado de textos, né? Tem uma linha central que perfaz, é uma questão que o autor busca, e ela está posicionada em relação a outras obras. Então, a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre isso, né? Talvez só para a gente ir aquecendo, né, a conversa. E aí, assim, sei lá, assim que vocês sentirem uma respiração minha mais, né, mais assim, deu. Se alguém já quiser emendar uma questão, a gente já começa. Eu acho que a gente pode, né, trabalhar de uma maneira muito mesmo na roda, né? Tá certo que o que tem aqui na minha frente é um quadrado cheio de vocês aqui dentro, mas a gente pode se sentir bem, né, em roda para falar. E aí, não sei, vocês topam né, essa dinâmica? O que vocês acham? Alguém? Eu acho ótimo, Flávio. Acho que também as questões vão surgindo também a partir da sua fala, mas provavelmente eles já têm alguma anotação, enfim, alguma outra questão que eles queiram aprofundar. E a gente vai tentando dar o espaço para você falar e ao mesmo tempo se colocar. Obrigada. Ai, maravilha. Então, aí eu tinha escolhido, né, André, até passei um capítulo, e aí já depois fiquei arrependida, porque o texto que vem antes desse texto, não são exatamente capítulos, né, também traz noções muito centrais, né, aí eu já fiquei arrependida, então minha recomendação é que vocês, depois dessa conversa, quem quiser volte, né, para o livro, e veja o texto que vem antes do texto sugerido, né, que ele acha que é só o espaço, que acho que ele tem uma centralidade. Eu até escolhi uns parágrafos na nossa roda, de repente eu apresento, né. Eu acho que, então, esse livro, ele é a gente poderia chamá-lo, né, de Direito à Cidade 2, né. Eu acho que vocês têm um pouco essa ideia, né, de que ele seria uma continuidade de um debate que o autor lança, né, no Direito à Cidade, no sentido de discutir ou de investigar uma coisa que ele chama de problemática espacial. Ele está, né, enfrentando... Há um enfrentamento desse autor que ele é tanto conjuntural, né, do que diz respeito às relações, que ele está, né,
tocando ali na sociedade em que ele vive, no tempo em que ele vive, quanto do ponto de vista mais estrutural mesmo, da investigação filosófica, teórica, política que ele empreendeu a vida toda. Então, nesse sentido, ele está, primeiro, tentando instigar a gente a substituir uma noção de ciência espacial por uma noção de problemática espacial. Falar, mas que diferença faria, né? Então, ele chama para definir essa ciência espacial, né, como algo que ele reconhece como uma prática muito presente no período em que ele escreve, né, tanto Direito à Cidade, depois esse livro, que ele vai depois também apresentar como um projeto mais amplo na produção do espaço, né? Ele vai, de certa forma, identificar e denunciar, entre aspas, né, bem entre aspas, uma forma de compreender o espaço como uma ciência do espaço, né? Como um espaço manipulável, sistêmico, abstrato, geométrico, né? Que ele reconhece como etapas, né, da compreensão do espaço dentro do processo científico, filosófico, da sociedade. Ele reconhece a constituição, por exemplo, de um espaço matemático, de um espaço filosófico. Ele jamais, esse autor, ele é um autor que ele não despreza outros autores, né? Ele não significa que ele cite corretamente todos eles, mas ele não despreza os autores. Ele sempre trabalha dentro de um autor e traz uma elaboração crítica sobre ele. Então, ele menciona, né, os espaços matemáticos, filosóficos, recai nos espaços, no geométrico e especialmente no tecnocrático, que ele passa a enfrentar, né, de maneira muito forte, desde a década de 50, meados da década de 50, já com outros grupos, né, especialmente os situacionistas, com quem ele vai dialogar, brigar, dialogar. Né? Então, eles estão, de certa forma, instigando a gente a olhar para além desse espaço abstrato, né, geométrico, né, olhar a potência assim da reflexão mental, filosófica do espaço, das filosofias, mas perceber que a sociedade, a partir de um certo momento, ela envolve o espaço no seu aspecto ampliado de produtivo. O que é isso, né? A noção do Lefebvre de produção, ela é uma noção ampliada de produção, né? E é por isso que ele está chamando o espaço para dentro da conversa dele. Ele diz, bom, a partir de um certo momento, há um recorte que ele faz, assim, que talvez ele busque recortar, não sei, talvez para circunscrever a questão um pouquinho, que é o seguinte, ele diz, bom, de certa forma, olhar a produção, né, de forma restrita aos ambientes produtivos, como ele diz, isso foi feito no século XIX, né, como um todo, e, por exemplo, olhar a cidade como lugar onde a produção acontece, isso foi importante no momento, mas isso passa a ser limitador. Então, diz, olha, tanto do ponto de vista do avanço capitalista, né, quanto do ponto de vista dos enfrentamentos, o espaço vai sendo envolvido nessa ampliação, dessa noção ampliada da produção. Então, os situacionistas também chegavam muito nisso, diziam assim, essa questão, os conflitos, a forma da gente enxergar a produção, eles tomaram a rua, tomaram os nossos tempos e espaços. Depois a gente fala um pouco do tempo, vamos recuperar o tempo no final, né? A gente está focando no espaço agora, mas diz, essas relações de produção, os conflitos e a contradição, elas explodiram dos ambientes chamados produtivos. Né? Há também questionamentos de outros autores que digam, será que alguma vez eles estiveram restritos somente aos ambientes da produção? Essa pergunta fica lá para a gente. A gente dialoga com o Lefebvre e dialoga com todo, né, o restante, o mundo. Né? Então, mas ele, de fato, assim, a premissa dele também não é muito em dizer que os ambientes produtivos foram os únicos locais nos quais as contradições produtivas aconteceram. De fato, isso não é um argumento para ele, então também não adianta a gente ficar nessa. O que ele está olhando é para a ampliação, né, da produção, para o âmbito, especialmente, do urbano, né, das relações sociais. Então, ele diz, ele vai focar ao mesmo tempo o espaço e a urbanização. Então, por isso, esses termos acabam vindo de maneira concomitante na obra dele, né? E aí, nesse primeiro momento, no espaço e política, né, e depois do direito à cidade, ele localiza o urbano atravessando a cidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né,
E aí começa a instigar dentro dele, construir uma noção, tanto, né, encontrar termos para definir o espaço, quanto encontrar uma noção mais ampla de produção do espaço. Então, acho que o primeiro movimento que é importante da gente perceber é isso. O autor tá refletindo um tempo, né, está refletindo essas relações ampliadas de produção, invadindo âmbitos, né, do cotidiano, então o cotidiano, o urbano, né, e o espaço, eles são imbricados na obra desse autor, é por isso que ele vai chamando cotidiano. Só fica uma ressalva de que a primeira obra sobre o cotidiano dele é da década de 40, né, a segunda na década de 60 e a terceira na década de 80. Depois há um resumo dessas três obras. Então, quer dizer, não é que o cotidiano vem para ele a partir, né, da hora que ele circunscreve o espaço. Ao contrário, o cotidiano está lá, né, buzinando ali, né, na forma dele perceber como os processos de transformação social vão acontecendo, né, e, de certa forma, em algum momento ele percebe a urbanização como uma síntese não excludente, né, de relações que ele enxerga ali como muito fortes, de transformação da sociedade. Então, acho que isso precipita nele uma investigação de como o urbano de fato é compreendido, como ele entra como um aspecto da reprodução das relações de produção, né, como um aspecto ampliado. E aí eu acho que ele vai chegando nessa questão. Aí, como esse livro também ele é uma continuidade do Direito à Cidade, eu acho que vale a gente lembrar do Direito à Cidade, que é exatamente num livro, né, que ele define, quer dizer, então, que há um movimento há uma contradição operando nesse processo, né, de tomada do espaço, né, por essas formas ampliadas de reprodução das relações de produção, não só a tomada do espaço, porque não há um espaço pré-existente, há exatamente a produção de um espaço nesse processo, né? Só que lá no Direito à Cidade tem alguns movimentos interessantes, assim. Então, quer dizer, no livro que ele clama um direito à cidade, ele define um processo que eu acho bacana, central para a gente colocar assim os pés, né, na obra. No primeiro capítulo lá do Direito à Cidade, ele chama urbanização e industrialização, ou vice-versa, o nome ali, né? Que eu acho que é importante, ele dá uma dica importante ali para a gente de como, na medida em que esses processos produtivos, né, que a gente não pode circunscrevê-los só na forma de produzir coisas. Esse autor é um autor marxiano, então ele está vindo ali do debate sobre a forma mercadoria, que está no Marx. Ele está trazendo essa forma, ele está arrastando. Ele vai ser chamado de herético, evidentemente, porque quando ele chama o espaço e o cotidiano para discutir, né, as contradições que são postas no âmbito marxista, isso não é bem aceito, né? O espaço era visto como uma superestrutura, né, numa leitura mais ortodoxa, e ele chama isso para uma outra razão, a gente poderia dizer, né? Só que aí, né, nesse capítulo da urbanização e industrialização lá do Direito à Cidade, ele faz o seguinte movimento: com um processo de ampliação da produção e uma produção consequente do espaço, há um imbricamento dessa forma mercadoria nas tessituras do urbano. Então, significa que a cidade ela vai sendo, assim, da mão da gente, a cidade como lugar de encontro, resolvida como potência plena, coisa nenhuma que a cidade é lugar do poder, a cidade é lugar da representação monumental de um poder viril. Então, a cidade não está resolvida como lugar da liberdade, ao lugar da emancipação. Não, isso não foi dito por ele, né? Mas a cidade está localizada, antes dela ser atravessada pela urbanização, né, para a postura do urbano, como um campo de possibilidades a partir da reunião, do encontro, né? E na medida em que a urbanização atravessa, né, a partir da industrialização, isso é central para ele, né, atravessa essa cidade, precipitando o urbano, ela imbrica nessas relações nossas do cotidiano uma abstração contida no que é a mercadoria, né? Que coisas que são diferentes se equivalem e suprimem as diferenças. Então, é uma forma de produzir equivalência que ela é autoritária, né? Ela busca homogeneizar processos. Então, ele vai trazer já nesse espaço aqui, nesse livro, a gente percebe ele mencionar a fragmentação de espaços dentro de um processo de homogeneização mais amplo da cidade.
Então, para a gente entender esses termos, é legal a gente voltar ali no Direito à Cidade e perceber esse movimento que ele fez, né, de quando a industrialização, como aspecto fenomênico ali, né, da mercadoria se embrenhando nas relações, né, sociais. Quando ela invade a cidade, precipita o urbano, ela impregna no urbano essas relações de abstração, né, relações que elas são cotidianamente autoritárias, né, que faz com que as diferenças sejam suprimidas, não no sentido de buscar um processo de que somos todos iguais, não, é um processo de suprimir diferenças, né, fazendo com que a gente não seja, né, exatamente, não é que somos todos, não, nós não somos, e por isso, então é um movimento que ele está localizando, né, no processo de urbanização, e aí ele diz, bom, então, se a gente enxerga, né, na hipótese dele, se esse processo está em curso, o espaço ganha uma relevância muito forte do ponto de vista da nossa reflexão teórica, filosófica, política, né? E se esse campo ampliado de produção envolve também dominação, exploração, esse espaço ele é político também na mão de grupos, de agentes, né? Que por meio de uma falsa não ideologia do espaço, conduzem formas, funções, né, processos. Então, aí já vindo bem para o nosso, né, livro aqui em questão, né, para o capítulo escolhido, e como eu disse, para um texto que vem antes desse, que é sobre o espaço, a gente começa a encontrar, então, como é que ele chega no espaço, né, nas questões de um espaço que ele ao mesmo tempo que ele é exatamente produzido por meio das relações sociais, ele é tratado por especialistas, né, pela tecnocracia, como um plano neutro, um plano sem carregações de contradições. Então, olha só como é que a gente chega, né, nesse espaço, e por isso que ele chama espaço política, né? Chega num espaço que, na aparência, ele é tratado como um campo neutro, uma folha em branco, ele usa muito o termo da folha em branco, porque ele está brigando também com os urbanistas, ele está brigando com uma tecnocracia. Mas o que eu estou dizendo, essa obra ela tem um caráter conjuntural, que é do debate dele ali, e estrutural, porque isso permeia, né, o conjunto de livros que ele vai produzir, né, e com os quais a gente dialoga. Então, ele está brigando com a arquitetura, com o urbanismo fortemente, mas também briga, né, com os levantamentos estatísticos, com a demografia, que vai tratando desse espaço como um espaço neutro, um espaço que não, né, ele não é conduzido ideologicamente. Então, ele puxa a ideologia para, né, um dos planos de produção do espaço. Então, acho que esse é um primeiro elemento que a gente, né, precisa tratar, e isso permeia muitas obras dele, né? Ele está dialogando ali, a gente tem que lembrar, né, isso interfere muito na nossa forma de compreender o processo de urbanização nosso também. Nas décadas de 40, 50, a gente tem os processos de modernização, né, sociais, modernização entre aspas, né? Também é nesse texto que, no Espaço e Política, que o autor briga com as noções de desenvolvimento e crescimento, né? Ele anuncia o fato de que crescimento econômico em nada tem a ver com desenvolvimento social, né? Isso está posto. Mas a gente tem que lembrar que, para a gente, do ponto de vista da produção do espaço das nossas cidades, né, que estão se urbanizando, a gente está vivenciando a modernização do ponto de vista formal, estético, pelo modernismo, né? Então, a gente está vivenciando uma cidade que ela está se funcionalizando, que ela está passando por processos mesmo de esgarçamento, né? de ampliação, deslocamento de comunidades, né? A gente tem o início, né? Década de 40, meados da década de 40, os congressos de arquitetura, né, de modernista, eles são congressos internacionais de arquitetura modernista, eles começam a construir também uma retórica em torno dessa forma, né, dessa estética, que é exatamente a noção é uma figuração do crescimento vinculada ao desenvolvimento. Então, ele está brigando, né, na França com essa planificação. Na década de 70, ele, além de ter brigado já com isso, ele está enunciando, de certa forma, a maneira como a economia está se reordenando, né? Está se tornando isso para a gente é muito
palpável hoje, né? Como ela está circulando de formas intangíveis, como ela está penetrando, né, em relações muito finas, cotidianas nossas. Então, ele tem o debate com esse processo tecnocrático, né, que já vem desde a década de 40, somado a um olhar para esse processo econômico que está se embrenhando em relações muito finas, assim, né, do modo de vida. Então, quando ele diz a reprodução das relações sociais de produção, ele está dizendo essa produção e os conflitos, né, a contradição operada no termo dos conflitos, ela está na maneira como a gente constitui a nossa forma de se divertir, no tempo do lazer, no tempo. Eu até escolhi 3 nomes de tempo que ele coloca, depois até leio para vocês, assim. Mas ela está embrenhando no tempo constrangido, no tempo imposto, das circulações entre os trabalhos, né? E aí, isso tudo para a gente é muito central, porque são essa abordagem que ele faz que vai fazer com que a gente revigore a abordagem dele em tempos nossos, de agora, né? Porque, por exemplo, essa noção do tempo imposto, ele é um tempo que vai costurando, né? Nossas separações entre o trabalhar, né, habitar, mas ele é algo, né, que permeia, que assim, essas relações de produção e de equivalência autoritária, elas estão colocadas nesses âmbitos. Então, ele está chamando atenção para isso, não é só uma produção, então eu sou espolhada, explorada ali dentro da fábrica. Ele está dizendo, esgarçou, isso aí esgarçou, né, esgarçou muito. Então, a gente traz esse olhar dele, ele menciona a Carta de Atenas, nesse pedacinho aí do capítulo que a gente escolheu. Esse tipo de retórica modernista está transformando a cidade da gente. Não que ela tenha sido, né? Não estamos partindo de uma cidade, então o de antes é que era bom. Não, também vamos falar um pouquinho sobre crítica de esquerda, crítica de direita, né? Que o Lefebvre pega bem, que é exatamente para não cair nessa armadilha, né? Não, a gente está falando de um processo de urbanização que reitera eixos de dominação já postos nas nossas cidades, especialmente eixos de dominação raciais e de gênero, né? E também geracionais. Isso é reproduzido, né, a um processo de urbanização avassalador, né? É um processo de separação que pode, inclusive, apresentar segregação no espaço urbano, né? Há um processo de fragmentação desse espaço e, ao mesmo tempo, há um fio de homogeneização que conduz a tudo isso. Quer dizer, que a gente cai nessa esparrela, né? Todo mundo é igual nesse processo. E aí a gente, ser homogêneo, a gente diz, não existe. Não existe, mas a verdade é que ele definiu nosso processo de produção de conhecimento até pouquíssimo tempo atrás. Né? Até pouquíssimo tempo atrás a gente não diferenciava que o processo de exploração é diferente, né? Chega diferente no cotidiano das pessoas segundo suas, né, dimensões corpóreas. Então eu estou avançando, misturando um pouquinho, mas tentando localizar assim. O autor, nesse livro, expressa um debate com a conjuntura dele, né? Nos revela caminhos para a gente entender um processo de urbanização avassalador pelo qual as cidades, né, e a sociedade brasileira passa, né, e que a gente tateia hoje em dia ainda. Então, a gente consegue localizar como resultantes desse espaço essa cidade que a gente tem aí, essa metrópole que a gente tem, separada, fragmentada, né, que é costurada com os nossos corpos, né? Então, esse processo de separação, né, de funcionalização dos tempos e espaços que ele está denunciando, isso vem exatamente do fato de que, na medida em que esse urbano absorveu aspectos, né, abstratos e de equivalência da mercadoria, ele vai também dispondo o espaço todo da gente, o tempo da gente, como tempo e espaço produtivo, né, de uma produção ampliada. Então, eu acho que esse livro ele se situa nesse contexto, vai precipitar uma investigação que depois aparece na produção do espaço, que é quando o autor fala, bom, então tá, o que é esse espaço aí? Que não é mental, não é geométrico, mas também é mental, mas também é geométrico. E aí ele chega na noção do espaço social, né, que é, para o geógrafo, aí, né, como apreensão do que a gente vive, é um caminho bem bacana para a gente começar
a conduzir nosso olhar, né, de pesquisa, né? Como pegar o espaço não só pela sua forma, né, não só pela maneira, não tomar o espaço como uma dimensão neutra, né, e sim investigar ele como o entremeio da sociedade que a gente está investigando. Então, aí a gente começa a ter um convite para esse espaço que ele precipita no espaço político que está em alguns momentos, né? Ele chama uma definição para esse espaço. Na produção do espaço, ele vai chamar outros elementos dessa conversa, né? Ele vai dizer, bom, mas o espaço ele também tem linguagem, então ele vai falar sobre uma linguagem do espaço, né? Sobre o que é o espaço, é possível uma leitura do espaço, mas não só, não de uma forma, quer dizer, o espaço demanda da gente, do geógrafo especialmente, né, que a gente compreenda esse espaço com o nosso corpo. Então, ele vai precipitar também uma chamada do nosso corpo como um verdadeiro campo investigativo. Então, ele chama, né, a dimensão sensível como momento do conhecimento. Então, ele vai puxando. Isso não está tanto no espaço de política, mas ele está começando a anunciar, né, que essas dimensões são importantes para conduzir nesse projeto que ele busca. Porque se o espaço foi, né, absorvido numa dimensão ampliada da produção, e se, no final das contas, né, a contradição mais fundante que a gente tem nesse processo produtivo que distancia a gente da gente mesmo, é que a gente não se reconhece na relação, né, entre sociedade e natureza, é que aquilo que a gente produz a partir da gente, né, num processo violento, pode se distanciar da gente, né, como obra. Então, é aí que ele está começando a investigar. Também, no espaço político, ele vai começar a trazer, eu acho, a dimensão da cidade como produto, cidade como obra, exatamente porque a gente está no meio dessas duas coisas. Ele está lá no direito à cidade, né, ele localiza o atravessamento da noção da mercadoria por meio da tessitura da cidade, né, precipitando o urbano. Então, a gente poderia cair talvez na tentação de chamar a cidade como uma somatória de produtos, né? E ele foge disso, ele diz a cidade, ela é obra, né? E a gente, nessa textura social, a gente não se reconhece, ao mesmo tempo produz o nosso espaço de reconhecimento. Então, a cidade também ela vai sendo produzida né, ali no entremeio como obra. Então, ele vai buscar essa noção também, né? O que abre para a gente, sinceramente falando, né, um campo muito bacana de investigação também. Porque até agora a gente só foi falando, né, no ceifamento das nossas possibilidades a partir do envolvimento do espaço num campo produtivo ampliado. Sim, mas a produção ampliada também envolve a produção de um sentido para a cidade. Então, aí a gente começa a puxar. E aí, né? Então é só ceifamento e aplanamento, é o contrário, ele está dizendo o contrário, não encaixa, não encaixa. O desenho da cidade, a tecnocracia, né? O projeto para o espaço, né? Ele não encaixa com a sociedade. Então a gente tem sempre fricção. É nessa fricção, né, que a gente tem a sociedade se reapresentando, né? Apresentando demandas, apresentando essa não equivalência, esse incômodo entre essa abstração que querem fazer da gente, né? Então, tem um movimento, né, o contrário, essa conversa vai em dois sentidos. De fato, um avanço, né? Sim, de relações muito duras, né? Que são relações de exploração e que carregam relações de dominação, e o fato de que elas nunca se forjam completamente, né? Se elas se forjarem completamente, esse sistema está fechado. E aí é o que ele diz nesse livro. Eu acho que até no espaço de política, me parece que ele pega a questão do sistema até de maneira mais interessante do que outros livros. Que ele diz, não dá para pensar... como é que você pensa o espaço? Como se, né? Você fora do espaço. Não, a gente está... Nós e o espaço somos forjados ao mesmo tempo. Então, ele diz, não tem o fora. Então, não tem esse sistema, né, fechado. Então, ele diz, tudo bem pensar o espaço social em suas relações sistêmicas. Ok, mas é um sistema aberto. Ou seja, ele está aberto para o tal do devir que ele bota, né? Ah, mas o que é esse devir? Pois é, isso
é o projeto que vai se desenhando, né, a partir de cada um, né, de como conduzir esses processos. Então, a cidade, ele diz, né, ela carrega o possível e o impossível. O impossível não está posto para a gente, que é uma noção da utopia que ele chama, né? O impossível, a gente está trabalhando no campo da circunscrição, né? Costurando, né? Novos caminhos, novos sentidos. Então, isso se dá também ao mesmo tempo. E para eu não ficar muito chatonilda, né, que já estou, só lembrando assim também que é muito legal, ele também, aqui no Espaço Política, não está tão ainda posto, mas na produção do espaço vai estar, que é assim, então ele chegou no espaço, ele percebeu que o espaço não tem nada de neutro, né? Essa neutralidade é exatamente um processo ideológico sendo empreendido. Então ele chama o espaço é político. Então a gente vem para o espaço político. Mas ele diz, ótimo, então a gente pode tratar de maneira sistêmica num sistema aberto, né? O impossível está posto ali, entremeado, né? no possível, mas como é que a gente lida com um campo tão complexo, né? Como é que você parte? Como você vai olhar o espaço, né? Especialmente na apreensão fenomênica que a gente tem, quer dizer, tudo que nos rodeia, né? O que a gente sente, por onde você começa? Aí eu acho que ele dá, assim, de certa forma, um caminho que é de método, mas pode se transformar em metodologia para a gente, que é perceber planos na hora que a gente aborda o espaço social. Então, ele sempre trabalha com tríades, o Lefebvre, né? Então, entre o concebido, o percebido e o vivido, os espaços de representação, a representação do espaço e a prática, nossa prática social espacial, né? Então, é interessante que ele acaba dando um caminho para a gente, que a gente não pode tomar muito ao pé da letra, não, senão a gente estrutura o trabalho dele e aí o bolo desanda feio. Mas quando a gente está, né? Então a gente está circunscrevendo um tema ali de pesquisa, a gente está rodeando ele, a gente em geral está nele, né? Bom, isso é outro papo. A gente começa a perceber que aquelas relações, né, que são sociais, mas imediatamente espaciais, em algum âmbito elas foram concebidas, ou por um grupo em específico, ou por um ordenamento, por um Estado, né? Por agentes, né? O Lobato chama de agentes modeladores. Eu não gosto muito, não. Acho meio duro isso aí, mas é bom, elucida. Então, não adianta, não interessa se eu gosto ou não gosto, interessa que ele elucida a gente. Então, assim, em geral, a gente está tateando um tema, né, aquele espaço que a gente pode, eventualmente, chamar território, quando a gente dialoga com o Rogério, né, nos termos da apropriação e dominação. Você percebe que ele pode ter sido desenhado, concebido por agentes, né? Que a gente tem uma dimensão prática, sensível da vida ali, né? E que isso vai perfazendo planos distintos. Então, de maneira muito assim vulgar, a gente percebe, por exemplo, que por exemplo, um limite administrativo de uma cidade, ele, em geral, ele não combina com a prática social espacial de um bairro e muitas vezes ele apresenta uma coerção, né? Então, eu estou usando um exemplo vulgar mesmo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, nosso espaço, né, produzido no nosso cotidiano, ele não combina com a projeção feita, a concepção feita por outros agentes sobre o nosso espaço. Né? Só que isso pode ser levado às últimas consequências, como plano político emancipatório, inclusive, quando a gente localiza essa fricção aí. Né? Então, eu acho que aqui no espaço político ele anuncia um pouco esses níveis, né? Mas depois ele vai chegar nessas tríades de maneira mais forte. Então, também recomendo, né? É um convite, assim, sem muito fetiche, né, com o autor, mas sempre que vocês puderem, né, vou dar uma lida nesse capítulo aqui hoje desse, né, porque ele vai botando um pontinho aqui, um pontinho ali, vai chegando e vai trazendo esses elementos, né? Então acho que é bacana. E o espaço político ele está no meio dessa conversa toda, né? Numa trajetória de obras aí, né, que vai e vai pontuar, são, né, uma série de textos. Então, ele está, de certa forma, localizando, sim, um debate com a tecnocracia. Em algum momento, ele vai localizar um debate com umas formas espetaculares que representam essa sociedade. Então, né, ele vai... Formas, né, a representação do espaço, muitas vezes, ela invade nosso espaço de representação. Né? Então, as nossas formas de exibição do espaço são invadidas por
né, por figurações, né, representações que são mesmo orientadas por um fundamento da mercadoria, mas não só isso, né? Então, eu acho que ele vai localizando isso bem, né? E eu recomendo também que vocês um dia, se vocês puderem, eu até vou pedir permissão para o Sérgio para passar para a Anitta, a segunda versão, quem não tiver, né? Porque aí pequenos erros de tradução foram corrigidos nessa segunda versão. E tem também um texto do Sérgio que traz, especialmente com o texto que é a conferência que ele dá no Museu de Arte, né, Moderna, acho que é de Nova York, que aí ele está discutindo um pouco também o papel dessas representações tão fortes, né, da arquitetura, do urbanismo, da arte, que a gente vivencia de uma maneira muito presente nas nossas cidades, né? Basta ir passear ali no Porto, né, ver aquele Museu do Amanhã pousado ali, para a gente perceber o quanto essas figurações urbanas, elas permeiam representações de uma cidade desenvolvida, de uma cidade, né, que vai se distanciando do seu passado. Então, ele também discute essas questões nesse livro, inclusive. Então, também convido para que vocês depois visitem, né, os outros capítulos com essa, né, olhando. Ele tá antenado com tudo, ele está antenado com as formas, né, de representação das mercadorias, está antenado com essa exploração, dominação que cerceia o cotidiano, está antenado com a maneira como a gente não cabe no planificado, não cabe. Então, eu acho que, não sei, eu pararia por aqui para não matar ninguém de tédio, apesar de estar todo mundo praticamente já quase morto, mas, né, jogando assim, ó, esse é meu olhar, assim, a maneira como eu chego nessa obra. E só isso. Então, é só isso para dividir. Olha, Flávia, imagina, a gente fica super atento aqui, né, de ver como enfim, que outra leitura, que eu trabalho também com Lefebvre muito, né, mas não, eu acho que não, nunca me achei em condições por exemplo, fazer o que você está fazendo agora, de apresentar um livro para um grupo que não é o que eu costumo trabalhar, porque eu acho que aí tem todo um conjunto de coisas que a gente interliga, né, com quando a gente trabalha o Lefebvre numa disciplina, que obviamente quem dá urbana em algum momento tem que trabalhar, mas assim, pegar um livro só, e é difícil mesmo, e você vai relacionando com os outros, com o resto da produção, né, com a obra dele, porque eu acho que é isso mesmo. A gente fez ontem uma leitura sobre o Milton Santos, com o Diogo Sequeira, é a mesma coisa, né? De que Milton Santos você está falando? Então tem toda uma obra do autor e é super difícil, inclusive, falar de uma obra apenas, sabendo que antes e depois ele produziu coisas que se relacionam, né, com essa obra. Então, eu te agradeço imensamente por esse resumo que você fez. Acho que você pontua muitas questões que a gente pode aprofundar aqui. Eu acredito que também tenha, de alguma forma, estimulado especialmente quem vai fazer a prova, né, que está aí com a leitura, vamos dizer assim, mais fresca na cabeça, queira pontuar alguma coisa ou aproveitar a oportunidade para pensar junto, né? Então, eu fui destacando algumas coisas aqui que você pontuou e que eu acho que algumas a gente já conhece, né? Já trabalha nessa perspectiva, outras é muito interessante a gente ressaltar, né? Essa coisa, por exemplo, da ciência parcelar e da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Como que ele não vai dialogar necessariamente com a geografia e, apesar da geografia reverenciar ele muito, né? Ele, enfim, vai para além dela, em muitos aspectos, vai para além da própria ciência. Acho que, como a gente costuma trabalhar mais o Lefebvre, essa inserção mesmo que você coloca, a questão do urbano, né, atravessando a cidade, isso é uma perspectiva que eu acho que os estudantes, pelo menos os estudantes do curso da Rural de Nova Iguaçu, já têm enfim, essa abertura, né, para pensar dessa forma, porque leem em algum momento Lefebvre nessa perspectiva, porque eu apresento a Revolução Urbana para eles. Logo na primeira aula de Geografia Urbana, eu já faço assim, que é para dar, depois a gente passeia e volta nele no final, mas eu acho que é um caminho assim para a gente pensar um pouco. Mas aqui eu queria muito ressaltar essa passagem que você traz, né, da industrialização como um aspecto desse fenômeno, né, que vai invadindo a cidade
e pensar um pouco como que isso suprime diferenças, né? Eu acho e mais ainda como que a cidade, como lugar do encontro, como esse campo de possibilidades, né? Que de alguma forma apresenta essas possibilidades de não se limitar a isso, né? De não se limitar à mercadoria, né? E de tentar resistir de alguma forma a esse modo de produzir autoritariamente a homogeneização, né? E que muitas vezes acontece. Então, por exemplo, quando você falou do Porto e do Museu da Manhã, a gente tem ali uma população, grupos sociais que bravamente resistiram, seja no Morro da Providência, sejam aqueles com quem a gente pôde pesquisar um pouco, né, a luta dos trabalhadores sem teto, tentando se mostrar presentes ali, né, marcar sua existência ali também. Então a gente tem dialogado, estou falando aqui do ponto de vista assim, das pesquisas que a gente fez no PET mesmo, com a obra do Lefebvre, eu acho que em muitos aspectos do que você foi falando, eu fui reconhecendo também a forma como a gente acessou o autor ao longo desses anos. Estou falando isso que é para tranquilizar também quem acha que está trazendo alguma coisa muito complexa, mas é complexo, mas é alguma coisa que eu acho que a gente já vem alcançando. Estou falando diretamente para os estudantes, com quem eu dialogo mais aqui no PET, mas também os outros podem dizer o que vocês estão achando dessa leitura. Que me interessa muito pensar nesse campo de possibilidades, né? Nessa abertura que ele dá para a gente ir além do espaço aparentemente, obviamente que não é, mas esse espaço aparentemente neutro, trabalhado como plano, né, como página em branco que ele fala, e porque ele também de alguma forma bate tanto nesse espaço abstrato, geométrico, e que alguns, inclusive urbanistas, e ele fala muito do urbanismo, não só nesse livro, mas em outros, não consegue alcançar ou não pretende alcançar, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse projeto do Porto, a gente sabe que é um projeto político, ideológico e que, ainda que se venda como não, muitas vezes é até difícil não se vender dessa maneira, né? Enfim, é importante que ele dá abertura também para a gente compreender essa dimensão sensível, como você falou, né? E que ajuda a gente a compreender a vida. Pelo menos esse foi o que me chamava a atenção no Lefebvre do Direito à Cidade, ainda na graduação, né, de pensar, por exemplo, com arte, que era uma coisa que eu fiz depois, né, com a música, assim. Eu acho que ele falava, né, desse diálogo possível da ciência com a arte, muito não, enfim, não muito aprofundadamente, como acho que a gente tem a oportunidade de alcançar em outros autores que utilizam, inclusive ele. Mas eu queria dar abertura para os estudantes e as estudantes aqui se colocarem. E aí, pessoal? Sempre difícil, né? Antes da roda começar é difícil, mas agora já vai começar já. Então, questões? Eu não sei, às vezes, né, quando eu estou em sala de aula também, eu falo com os meninos assim, às vezes se tem um parágrafo muito cabeludo, assim, traz ele, que a gente, né, sabe, assim, às vezes é uma questão, né, falo, pô, mas ainda estou aqui, né, ainda estou me relacionando com o autor, ainda não forjei uma questão, né, mas às vezes tem algum parágrafo que choca a gente no sentido de, pô, caramba, ele chegou num ponto que eu penso, ou alguma coisa. Então, às vezes a gente também tem essa dinâmica, sabe? Cada um traz aí um parágrafo, uma coisa, né? Uma chegadinha na obra e a gente começa a conversar. Também é um caminho bom para a gente conversar. O bom é a gente, né, conversar. Quero ouvir vocês. Quem que vai? Aí, André, Tainá, vocês que estão aí na crista da prova, vamos dizer assim. Eu vou dividir uma coisa, enquanto eu vou aquecer só uma coisa, né? O meu filho de 8 anos, ele tem as aulas online, as famigeradas. Bom, então tá. Então a gente estava outro dia numa conversa aqui, a Amélia, bom, uns amigos aqui da faculdade, num online desses, e alguém perguntou, Miguel, mas o que é que você não gosta, né, de ter aula online? Ele falou, eu não gosto porque eu não posso cochichar com os meus amigos. E aí a gente começou, depois, né, conversando... É porque ele não tem zap, né? Não. Fica no zap enquanto a gente está... Até tem, assim, né? Mas acho que o que ele queria dizer, assim, que essa a forma... Sabe, assim, você
chega perto né, do seu colega e fala, pô, mas esse negócio aqui é aquele, né, são os sentidos complexos né, da conversa, que não são só mono-orientados, né? A gente foi conversando, e é muito difícil, né, a gente romper isso nesse esquema online, vamos combinar, né? Então, eu só quero dizer, assim, que é tenso mesmo, porque é como se fosse um canal único, né? Você vê que não dá para dois falarem ao mesmo tempo, que viram, né? Então, de fato, né, vamos dizer que é puxado para a gente. Está puxado, mas a gente está indo. Felipe, boa tarde. Quer falar? Botou a carinha aí? Botou a carinha. Outro dia tinha um professor lá da UEPG, o Marcionar, falando: respeite o professor, ligue a câmera. Eu achei tão engraçado isso. Ai, mas enfim, né? Porque também a gente às vezes fica colocando a cara e não vê a carinha de ninguém, dá um aperto também, né? Esse silêncio todo que é todo. Da solidão. Mas então, gente, aquele parágrafo mais complicado ou aquela parte do texto que você se identificou, temos isso? Vamos aproveitar a presença da Flávia. Temos isso, é ótimo. Gente, também eu falei que nem uma tagarela aqui, né? Aí ficou meio... Nada disso. Essa questão da corporeidade, né, que a gente tem buscado no PET também, e que também esse grupo da Joseli e Márcio fizeram um texto, não sei se você já leu, do corpo em Nefer, o legado do corpo em Nefer, não sei exatamente o título, mas, enfim, como que você chegou a ler o texto? Não cheguei a ler, não. Mas bem interessante. Tô sabendo, a Joseli veio aqui um dia exatamente... Eu estava pensando isso, assim, né? Até uma coisa para completar. Quando o Lefebvre está no Espaço e Política, né? Eu fiquei pensando isso. Ele até fala isso, né? Ele fala assim, ó, as ciências elas se ocuparam do tempo. Agora, né? Ele está puxando o espaço, porque o espaço está entrando na roda, né? Na verdade, a questão é essa: o espaço está entrando na roda da economia, na roda do Estado, e a reflexão filosófica está sendo clamada ali, né? E da praxis também. Só que aí depois, né, ele vai fazer a produção de espaço, e aí é interessante que depois, que é o livro que eu até gosto mais, né, que eu me relaciono melhor, ele vai fazer a ritmo-análise. Né? E aí é onde ele chama o corpo, para mim, de um jeito mais forte, assim, né? Porque, e para mim, do ponto de vista metodológico também, o corpo ele entra como exatamente, né? O sensível entra como um momento do conhecimento. Então, eu acho que ele põe o nosso corpo como uma conjunção de ritmos, né? Que vai se ordenando também com os ritmos que estão fora da gente. Então, então ele fala muito da hora que a gente se relaciona bem com os ritmos que estão em volta da gente, da hora que isso é impossível e causa adoecimento. Então, o corpo vem no seu aspecto natural também, né? Então, acho que ali também ele puxa uma relação entre sociedade e natureza mais forte, né? Ele puxa a natureza, apesar dele ter pedaços aqui no Espaço Política sobre a natureza que eu gosto bastante, assim, né? Mas aí eu estava falando isso, sobre essa dimensão corpórea. Eu acho que ele vai, né, na produção do espaço, ele chama o corpo, né? Tem isso. Mas aí na ritmo-análise ele vem mais forte, assim, sabe? Como a gente tem que, de fato, acionar o corpo como uma dimensão do conhecimento. E aí, né? Aí vem isso, a dimensão corpórea de como a gente experiencia noções de classe, mas como a gente experiencia processos de dominação, né? A construção dessa homogeneização, ela pega pelo espaço, essa é a hipótese dele aqui, mas no tempo de maneira muito forte, produzindo um ritmo. Então, que é disso que a gente está, isso que a gente está vivendo agora, né? Um processo muito forte de apertamento dos nossos ritmos, né? Então, eu acho que o corpo vem mais forte, sabe? E aí eu fico muito feliz. Então, a Joseli, nossa, que coisa, né? Como ela chama essa dimensão corpórea de uma maneira muito densa. E aí eu acho que é um caminho, né? Um caminho que ela está percorrendo que é muito bacana, sabe? Porque a gente tem... Eu me senti muito desse momento da pandemia, que é meio óbvio, talvez, para os geógrafos e as geógrafas, pensar o quanto o confinamento em casa fez a gente
refletir sobre a maneira como a gente pensa a produção do espaço muito longe, às vezes, do nosso próprio cotidiano, né? E que essa mudança brusca no cotidiano fez a gente pensar. Não sei se era o meu caso, porque eu já gostava de pensar o cotidiano antes, assim, já gostava de aproximar, enfim, mas para mim me chamou muita atenção o quanto que às vezes a gente estava preso a questões muito distantes, né? E não que a gente não possa pensar sobre isso, mas como que é importante também pensar a relação do corpo com o espaço mais imediato também, né? No caso da casa mesmo, do espaço doméstico, e como que outras referências, como as próprias feministas falam, dessa espacialidade aberta, mas independente, né, dessa abertura, assim, pensar esse cotidiano de outra maneira que talvez a ciência que de alguma forma busca essa objetividade não permite, não dá importância, né? E como a gente está ligado nas desimportâncias, a gente já inverte assim, a preferência. Então eu acho que eu tô esperando vocês falarem, então, quando vocês estão falando, estou aproveitando aqui, né? Essa dimensão do corpo, assim, quando agora que a gente se fechou nas nossas casas, né? Eu acho que esse processo que o Lefebvre vai meio que evidenciando, né? Desde a década de 70, da fragmentação do urbano, as funcionalizações, quando a gente mergulhou agora na casa da gente, ele também tem esse olhar, né? Em alguns... na produção de espaço, ele vai chegar na casa, né? Mas a gente também encontrou uma casa toda ela picotadinha, né? A gente também encontrou um regime, né, de doméstico, a gente pode dizer, fragmentado intrinsecamente, né? O que penaliza demais, né, as mulheres, não preciso nem dizer, né? Então, a gente vai percebendo que há de fato, o cerceamento, né? O adestramento dos nossos corpos, né, para que a gente dê conta dessa fragmentação, dessa funcionalização. Então, isso chega na forma como a gente produz conhecimento, né? E uma coisa e a outra estão juntas. Então, por isso, a gente tem se incomodado bastante, eu acho. Assim, os nossos limites foram os limites também que a gente colocou quando a gente definiu os parâmetros do que é saber, né? Só se sabe se for assim. Bom, então aí quando você mergulha na sua casa, que o saber só se dá num encontro íntimo, individual, com um autor, né, durante 7 horas, num mesmo livro, separado de todo o resto do... Você vai percebendo que esse conhecimento que você está... Não estou dizendo que não seja bom, gente, se abandonar na mão de um autor, né? É ótimo. Mas você vai percebendo que a gente foi, né, cerceando outras formas de produzir o saber, né? E dentro da nossa própria casa. Então, acho que tem muita conversa, né, para a gente botar para andar nesse processo. Né? A cidade continua fragmentada, separada, nossos corpos continuam costurando isso, mas dentro de casa eles também costuram, né, nos espaços ínfimos. Né? Então, a fragmentação do nosso tempo é chocante também. Então, a gente, né, esse sentido de apropriação, ele deveria vir na retomada de ritmos, né, que implicam uma forma de produzir conhecimento totalmente diferente. Né? Nessa noção de produção, talvez a gente vai ter que rever, né? Se tudo der certo, a gente vai rever. Não sei. Esgarçando, né? Bem assim, os termos. Então, temos? O Felipe está falando. Felipe? É você, Felipe? Ou é outro Felipe? Deixa eu botar aqui. Não? Eu achei que você estava... Tainá apareceu aqui também, não sei. Eu vou aproveitar para falar. Agradecer muito, imensamente, por esse encontro. Apresentar esse autor que eu conheço, que eu tenho uma imagem dele que me apavora antes mesmo de começar a ler. Eu falo para a Anitta que o texto esse que a gente mencionou agora, da Joseli e do Jet, que ele foi fundamental para a minha monografia. E fui reler ele, que eu escrevi a monografia, eu falei assim, caraca, eu acho que eu não tinha entendido, na verdade, o texto, eu só entendi ele agora. E eu passo mais ou menos passei por esse momento também no espaço política. Mas o que eu mais me interessou foi, primeiro, esse aspecto do Lefebvre que ele fala dessa
que ele aponta essa crítica nos urbanistas como se não fosse possível considerar a política na conhecimento, quando ele começa a falar dessa tentativa do urbanismo de simular uma epistemologia. Então, ele já vem apontando aquilo que a gente usa hoje muito nas nossas pesquisas, que a gente está fazendo é política, que a gente está considerando que não é porque a gente vai fazer ciência que a política não possa estar aparecendo na nossa produção do conhecimento. E a outra parte é sobre essa abertura ele dá justamente para pensar as utopias, pensar as possibilidades, além dessa imposição de um ritmo único da cidade. Então, é nesse sentido que eu vejo, eu consigo dialogar a obra dele tanto com Milton Santos, no que ele fala que, apesar da ação ter sido projetada e ter uma intencionalidade, quando ela se dá no espaço, tem um feixe de possibilidades. E essa questão da Dória com o desse espaço aberto. Então, é por esse caminho que eu penso o quanto que o Lefebvre ele pode ser utilizado nas nossas pesquisas hoje. O quanto a gente vem pensando aqui no grupo essa questão dessa produção de outros espaços, nesse sentido de pensar esse espaço a partir de direitos, essas lógicas hegemônicas, né? Eu acho que é essa questão. Eu fico muito na dúvida quando ele fala sobre o espaço enquanto essa reprodução das relações de produção. Eu até falei isso para o Felipe, que eu fico assim, eu não consigo ver isso na prática. Assim, para mim é muito difícil enxergar que seria essa reprodução das relações de produção. Mas, ao mesmo tempo, quando ele aponta essa tríade de bebido e das representações do espaço, é nesse sentido que eu vejo que a gente continua, apesar de ter uma discussão de que para a gente fazer a geografia feminista é um pouco difícil a gente usar o Rafestão, usar o Henri Lefebvre, mas indo naquele princípio de não jogar o bebê, não jogar o bebê junto com a água do banho, eu penso que essa leitura do espaço do Lefebvre abre essa possibilidade para pensar essas questões. Então, foi um pouco devaneio, assim, mas no sentido de como que a gente consegue utilizar esse autor sem, ao mesmo tempo, estar parecendo que a gente está exigindo ou dizendo coisas que ele não disse, mas como a gente pode usar as nossas pesquisas para pensar a contemporaneidade? Seria nesse sentido, considerando o corpo, né? Que a questão central da Joseli é que ela teve uma filtragem na geografia brasileira. Essa é o ponto central, que o Lefebvre fala desse corpo. Ele trata até da questão como o corpo feminino sendo tornado esse espaço fragmentado, esse espaço abstrato. Só que na geografia brasileira o foco foi as relações e não as relações, e não a reprodução. Eu acho que é isso, assim, só para quebrar o gelo. Eu acho ótimo, que bom, assim, quebrou o gelo bem, bem bom. Não sei se mais alguém quer aproveitar, né, que tá aí nossa, Tainá que colocou questões que são muito bacanas, assim, né. Eu estava pensando, assim, você diz assim, essa reprodução das relações de produção que eu não entendo muito bem, assim, eu acho que talvez a ampliação aí que ele dá quando ele vai, né? Porque aí eu acho que tem que entender assim, ele está debatendo com um núcleo marxista ortodoxo ali, acho que tem isso, a gente não pode tirar isso da visão da gente, né? Para os quais, né, autores, as questões de exploração, elas só se davam no âmbito da produção.
Então, isso também vai trazer para a gente uma série, como você disse, né, um foco enorme nas relações de produção e um total desprezo pela compreensão, né, da reprodução das relações de produção, que é tudo, né? Só que eu acho, né, dizendo assim, quando ele chega, né, especialmente na década de 70, assim, é que ele vai percebendo que essa dimensão, ela tá revirando tudo, assim. Quer dizer, você ficar preso na dimensão da produção de uma maneira assim quase caricata, sabe? A produção está na fábrica. Que isso não fazia o menor sentido, já não fazia sentido tampouco para o Marx, que já olha muito mais lá na frente quando ele está falando da mercadoria, está falando da mercadoria da forma, né? Então eu acho que ele... E aí por que ele chega nisso? Mas como é que ele materializa para a gente a reprodução das relações de produção? Exatamente em tudo aquilo que não é o produtivo, que são os nossos tempos de lazer, os nossos tempos, né, os tempos tempos até mesmo, tudo que é desprezado como trabalho produtivo, que é o trabalho, né, do cuidado da reprodução. Ele diz, é aí que a coisa está pegando, está entrando. Então, assim, há um descompasso mesmo. Muitos autores se negam a sair do âmbito de olhar a produção quando o bicho está pegando já muito fora daí. Como eu disse, né, há perspectivas de dizer assim, olha, mas a produção nunca teve ancorada só dentro da fábrica, né? E eu acho que isso faz muito sentido, né? Se a gente pensar na mulher, se o controle né, do ventre dela antecipa essas questões todas, né, do ponto de vista né, que muitos vão colocar, né, do ponto de vista da força de trabalho, do controle da numeração da força de trabalho. Então, mas, assim, eu não acho também que ele tenha dito que, não, vamos sair da produção porque em algum momento esteve só na produção. Ele está dizendo exatamente assim, ó, não é só na produção. Para a gente pegar o negócio, né, torcer a coisa, a gente tem que olhar exatamente para os tempos e espaços que envolvem a produção. E aí ele acha o urbano, porque é o urbano que pega toda essa explosão da fábrica. O Guy Debord chamava de meio que de explosão mesmo. Ele dizia que, né, que essas relações ali tinham feito assim. E aí como é que elas vão pegando a gente nas representações também, né? Se você for pensando a construção imagética, pensar a construção imagética da mulher, né? Pós aquelas representações burguesas da mulher, né, na sociedade, quando você vai pegando o corpo feminino da década de 40, 50, 60, como é que ele vai sendo, né, posto mesmo na forma vulgar da mercadoria, uma vez que ele já assumia esse papel, né, como coisa. Então, aí eu acho que ele vai abrindo esse espectro. A medicina, né? A maneira como ele fala da medicina também, logo depois da arquitetura também no espaço político, né? Ele fala como que os médicos se confundem, não sei se é essa palavra, acho que não é esse termo que ele usa, mas como que a questão da mercadoria vai também permeando a própria prática médica, né? E a gente vê isso com muita nitidez. Exatamente. Em muitos aspectos, inclusive esse do corpo, né? Assim como que não se escuta o outro, ele é fragmentado, então a medicina fragmenta o sujeito, só fala de uma partezinha. E aí, qual é a forma de curar? Não é uma medicina preventiva. Ele fala, inclusive, isso, uma medicina socialista, né? E uma medicina capitalista. Enfim, como tudo vai virando mercadoria, inclusive a própria cura, sei lá. E aí eu acho que essa coisa de ir para a reprodução das relações de produção é essa explosão, sabe? Essa coisa de que está muito além da fábrica, está muito além da fábrica, nunca teve restrito, não é isso que ele diz, mas está muito além, né? E o corpo ele entra dilacerado nessa conversa toda, né? Ele entra como exatamente dilacerado por uma aproximação com a mercadoria, né? Ele próprio ganhando essas qualidades abstratas, assim. Então, eu acho que ele está construindo essa forma de vislumbrar isso aí. E aí eu acho que ele dá caminho, sim, exatamente quando ele... Porque tudo bem, né? Ele chega num espaço social, mas como é difícil, assim, pensem vocês nas suas pesquisas, né? Como é que você chega numa questão? O Milton também, aí eu acho que o Milton também, eles dialogam muito nesse sentido, os dois ao mesmo tempo, assim, não entre eles, né? De que, assim, bom, tem uma totalidade que não é fechada, esse que tem uma armadilha aí, né? Mas como é que você chega numa questão? Aí o recurso do Lefebvre, me parece, é exatamente construir esses planos, né? Que é a concepção, né? A percepção, a vivência, ele vai trabalhando, quer dizer, uma mesma dimensão, uma mesma
situação geográfica, a gente até poderia chamar assim, ela tem mais de um plano, né, de realização dela. Né? Aquela concepção sobre porque o que a gente vive, o que a gente percebe do que a gente vive também não coincide. Ele vai chamar, né, os níveis de consciência também, ele briga bastante no espaço político com essa noção de consciência, né, uma consciência ok e uma não ok. São níveis, né, níveis que vão se imbricando ali. Então, acho que ele vai puxando por aí. Então, assim, eu gostei tanto do jeito que você falou, Tainá. Eu tenho também esse autor um pouco assim, sabe? Para mim, ele é um ponto de onde eu vou girando para dialogar com outros, porque né, acabou que eu li bastante ele, né? Essa é a minha história dentro da geografia também, e eu não tenho problemas com ela. Mas ele não é um autor que te diz assim, não vai para lá nem para cá. Ele diz, não, você tem que ir, né? Você tem que ir buscando as conexões, ele vai abrindo. Então, eu acho que ele é um convidativo para você chamar outras perspectivas, sabe? Agora, assim, eu jamais espero que ele resolva minhas angústias com relação a um enfrentamento feminista do mundo. Jamais, não quero, sabe assim? Porque não poderia ser corporeamente. Dele abordar as questões, né? Tem muita gente para fazer isso, né? Não é, e corporeamente, eu acho que há limites, né? Assim, não dá mesmo. Mas eu gosto da maneira como ele abre caminhos, assim. Para mim, ele me abriu caminhos nesse sentido. É o único? De jeito nenhum. Mas, sabe, e assim também como você diz, né? É um autor que não pode dar medo, porque eu acho que ele tinha um caminho muito... assim, uma coisa muito do cotidiano mesmo para ir produzindo as obras, né? Então, eu acho que só faz sentido se você considerar aquilo que você vive como um campo de aprendizagem, né? Se você separar o conhecimento muito ali, de agora eu vou estudar, não, você veio estudando desde a hora que você saiu da sua casa, pegou o ônibus, você está estudando, né? Então, se você não separa muito isso, eu acho que ele é um autor bacana, né? Mas não é um autor super, né? Por isso que as pessoas dizem, ele é muito difícil ler, porque essa coisa da dialética, ele tem também que colocar também nos textos, assim. Então, às vezes, no mesmo texto, ele diz e diz uma coisa, né? Ele começa, depois ele nega esse elemento e coloca isso num outro ponto, que é um movimento dialético, né? Ele diz assim, olha, o espaço, ele é um espaço absoluto mental. Bom, o espaço não é mental, porque é social. Aí ele chega no terceiro tema, o espaço ele é mental e social ao mesmo tempo, né? Há mais de um. Então, no mesmo texto, ele trabalha esse movimento. Então, o que faz com que o texto seja, né, vamos combinar assim, um pouco tortuoso. E ele trabalha as referências dele também. Isso é muito, a gente tem que perceber, né, os artistas, ele discute a realidade dele, né? E isso também a gente tem que perceber, né? Por isso que vale para a gente discutir a nossa, mas não para colar, né? Copiar e colar não dá, porque é um autor da vida, né? É um autor da vida, assim. Mas eu acho que o movimento do que a quando José... ele fala que existe chamam ele e falam que ele só fala sobre o futuro, que ele não fala sobre o presente, mas que ele localiza, a gente está entre o possível e o impossível, e que todo pensamento, não existe pensamento sem utopia. Então, se a gente for olhar apenas para o real e dá-lo como acabado, vai viver condenado a gente... Ele fala no Produção do Espaço, né? O quanto que essa tendência a partir da visão que a gente consegue ver tudo e de que ele já é acabado, que ele já foi produzido e que não existe abertura. Eu acho que é esse a grande chave, assim, quando eu entendi essa parte, foi a abertura, assim, para a leitura do espaço dele. Nossa, perfeito. A primazia do visual, que ele vai denunciando, né, na produção do espaço, que eu acho que é algo que de fato na geografia a gente conseguiu pegar bem. E agora, nessa leitura que eu fiz para estar aqui com vocês, aí eu também fiquei bem pegada nesse negócio aí, viu, Tainá, do sistema. Assim, né? Ele diz, ué, se essa coisa de estudar o espaço se tratasse só da gente ir lá e descobrir a lógica que está por trás
como se tudo tivesse dado. E nosso processo como pensador, né, ou pesquisador, fosse só descobrir, né, o que... Então, bom. Então, se tem um sistema... Não tem isso. Não é possível isso, né? Então, essa parte também, dessa vez eu dormi e acordei com esse negócio dele, assim, sabe? Que é como não tem o se colocar fora, né? Por isso que ele também vai conversar tanto com os analistas institucionais, né? O Luhou, que eram autores que falavam, não tem pesquisar fora, você está dentro da pesquisa. Por isso que a dimensão corpórea, né? Você não é um sujeito abstrato pesquisando um espaço né, sistêmico, do qual você vai ali usar para revelar algo, né, total escondido. Isso não é a gente se colocado, na medida em que a gente conhece, a gente transforma aquilo que está sendo, né, estudado. Então, eu acho que esse sistema aberto também é uma coisa bacana nele, né? Quer dizer, não tem fechamento. Então, também dessa vez foi essa leitura que eu fiz agora para vocês que eu peguei mais nisso aí. Tinha ficado escondidinho em algum lugar. Boa tarde, Flávia. E aí, André? Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer também, né, essa aula, elucidação que você deu do texto e um panorama mais aberto também, né? Eu estava pensando em algumas coisas aqui, né, durante sua fala, e fiquei até impressionado como existe essa coisa da conexão extracorpórea, assim, também, né? Porque a Tainá falou uma coisa justamente que eu estava pensando, que eu até conversei com o Felipe rapidamente, né? Sobre esse diálogo do Lefebvre com o Milton Santos e como ele seria possível, né? Através justamente dessa intencionalidade, dessa produção do espaço, e como isso dialoga também com a produção epistemológica feminista, não só dentro da geografia, no que diz respeito à posicionalidade, né? A gente, como você disse agora, nós não estamos fora dessa produção científica, nós estamos completamente imbricados, tomados por todas as forças possíveis dentro dela. Mas uma dúvida que eu estava pensando também sobre essa reprodução da produção, das relações de produção, na verdade, né, é que um esqueminha aqui para tentar mais ou menos entender, porque eu não entendi muito bem, assim, né? Eu botei reprodução das relações de produção. Essa produção ela seria capitalista, antes de tudo, né? E tem uma relação muito forte com o tempo. Ela captura o tempo e que transforma as nossas relações num trabalho não pago, né? De certa forma. Esse trabalho não pago também teria uma relação de cooptar, de capturar a subjetividade, acredito, sim, né? Inclusive, tem uma bobeira que eu costumo ver no Twitter, que é o Black Twitter, né? Então, é um movimento de twitteiros negros e tudo mais. E aí estava rolando, essa semana, um debate sobre mães pretas criando seus filhos e eles lavam a louça, são adultos funcionais, né? Ao contrário de um menino mimado que estava num vídeo com a esposa falando que ele precisa estender a toalha, que ele precisa fechar a tampa do vaso, que ele precisava lavar a roupa, e a esposa, um videozinho desse de TikTok, né? E eu fiquei pensando nessa problematização, racializando esse debate, né, de trabalho não pago e captura da subjetividade, de como essas mães pretas, né, segundo esse Black Twitter, não que eu tenha esse pensamento, essas mães pretas vão passando essa coisa de não captura, acredito, né, mas de funcionalidade, de não precisar de mercantilizar isso. Não sei, eu ainda estou, né, pensando mais ou menos nisso, ainda está meio embaralhado, né? Porque o próprio trabalho, né, nesse sentido de limpeza dessas mulheres pretas era predominantemente esse, né? Então, como é que os filhos cresciam tendo que limpar a casa, já que essa mãe estava na casa de outra pessoa, exercendo essa função? Enfim, mais ou menos isso que eu estava pensando, né? Dessa captura da subjetiva, do trabalho não pago, desse roubo do tempo. E o final, né? Eu tenho uma pergunta. Qual seria essa saída? Essa saída é sistêmica? Essa saída é pela pesquisação dos sistemas indissociáveis, do meio indissociável entre sistema de objetos e sistema de ações? Eu estava pensando nisso, né? Encontrei um livro que se chama Alternativas Sistêmicas, né? Bem Viver, Decrescimento Comum, Ecofeminismo e Direitos da Mãe Terra.
e desglobalização. Eu achei assim interessante, comecei a ler, né? E como essas alternativas sistêmicas podem vir da nossa função enquanto geógrafo e geógrafa, né? De perceber esses sistemas de objetos e ações, né? Mais ou menos por aí. Eu queria que você falasse um pouco disso e tal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, André. Mas, ué, você falou que você não tinha entendido a reprodução das relações de produção. Você não tinha entendido, mas aí você me ensinou essa reprodução das relações de produção. Então, nós vamos ter que... Né? Mas é isso, assim, é o cotidiano, né? A reprodução das relações de produção é tudo que envolve o core produtivo, né? Que você pegou bem também. Poderia, esse campo estaria situado no trabalho não pago, mas estaria situado também até em âmbitos que nem passariam pela percepção de que se trabalha, né? Que é o âmbito do lazer, né? A festa. O Lefebvre trabalha com uma coisa que chama Sociedade Burocrática de Consumo Dirigido, né? Que é isso, né? Essa organização envoltória das nossas ações, né? Como se o trabalho, pensando de uma maneira bem assim reduzida mesmo, como se o trabalho ali aquele remunerado, né? As horas, né? Pagas e não pagas ali dentro da jornada de trabalho, ele fosse um core. E tudo que está em volta dele, né, fosse a reprodução das relações de produção. Quer dizer, tudo que, no nosso caso, né, eu acho que nossa experiência de capitalismo também particular, né, brasileira, a gente tem, isso é estruturante, né, o domínio do campo da reprodução com relação ao campo da produção. E quanto isso é estruturante, quanto isso define posicionamentos raciais desde há muito tempo, né? Então, é isso que eu estou falando. O Lefebvre ele vai até um ponto, mas eu brinco com todo mundo, assim, esses autores, né, se eles chegassem, eu acho que o Lefebvre chegou, né, no caso, mas muitos outros, numa realidade como a nossa, eles são sacudidos, porque a gente tem processos estruturantes que reviram isso desde há muito. Né? Então, quando a gente pode dizer que a gente teve uma caracterização da sociedade de pleno emprego para que depois isso se desfizesse? Não, a gente estruturalmente, que nem o Chico de Oliveira vai pondo lá, a gente tem a composição da reprodução intrínseca à produção, né? Que exatamente, e a mulher nessa questão aí, ela é o cerne, né? Do âmbito da reprodução, do não reconhecimento disso como uma dimensão produtiva e também em outros, né? Em outras situações, assim, não é só nisso, né? E nesse sentido, a mulher negra até mais, produtiva. né? Mais central, porque ela está justamente fazendo essa passagem aí que o André falou. Ela está no trabalho produtivo, que é invisibilizado como produtivo, que é o trabalho doméstico remunerado. Então, ele é a base e, ao mesmo tempo, o chão, no sentido de ser chão, e ser o mínimo também, né? O não reconhecimento ou o reconhecimento mínimo. E tanto é que a nossa política dá o giro que dá a partir do momento em que se tenta assegurar os direitos dessas trabalhadoras, né? E aí há quem diga que a gente está vivendo esse pandemônio todo, não a pandemia, obviamente, mas toda essa virada política no Brasil de 2016 para cá por conta da PEC das empregadas domésticas, porque o quanto que você mexe na estrutura de trabalho quando você mexe com o direito dessas mulheres que estavam na base ali quietinhas, né? Quietinhas não, porque elas estavam também se organizando, tem o sindicato, né? Mas enfim, elas conseguiram fazer isso, chegar num outro nível de discussão do direito, e aí isso modifica tudo, né? Há quem diga que boa parte dos enfrentamentos que a gente vive hoje partam desse debate, mas há muitas outras questões. Quando você falou desse exemplo da reprodução, eu falei aqui da festa, eu me lembrei de uma situação, que aí a gente está falando de situações também, né? De uma situação que eu vivi assim, era um 20 de novembro, um feriado, né? Consciência Negra, mas um feriado, e aí aquela praia lotada de gente branca, por acaso eu estava, sei lá, no Leblon, e aí só os negros trabalhando, vendendo, né? A babá de branco com pai e mãe presentes na praia, mas a babá de branco cuidando. E aí, de repente, vem uma manifestação em pleno Leblon, aquela galera do Movimento Sem Teto, todo mundo de vermelho, em pleno Leblon, cantando, né? O cativeiro acabou, assim.
é de uma potência da gente tentar analisar como descreve uma situação dessa, né? Ou um evento desse, como o Milton Santos fala ali, para a gente pensar o que significa, né? Tá em curso, eu acho. Assim, a gente também pode usar essas teorias e tudo para a gente, de alguma forma, atualizar, ou como bem falou a Flávia, se ele chegasse aqui, talvez ele mesmo não desse conta de explicar com a teoria dele, que a gente precisa... Mas eu acho que ele dá muitos instrumentos para a gente pensar assim. A Anitta, sim. Travei? Voltou, mas voltou. Travei. Voltou. Mas, enfim, era só para ilustrar que a gente já consegue, com base no que ele nos aponta, né, fazer algumas relações de como esse cotidiano expressa essas possibilidades e essas lutas, se a gente tiver sensibilidade também para captar. Eu acho também, eu pensava isso bastante nele, assim, quando ele vai, né, desenhando as questões dele, ele está diante, assim, né, de uma sociedade ali que foi confinada nos conjuntos habitacionais, né, então são questões ali dele, né. A gente tem exatamente pelo fato de que essa reprodução, o âmbito da reprodução, para a gente, ele é estrutural, né, há também formas, né, de relacionamento entre quem está sempre nessa né, no corre, quem está sempre fora dessa mediação do seu trabalho pago por dinheiro, que vai construindo, né, processos assim de alianças mesmo, né, que são questões que vão se territorializando, né. A gente percebe isso, assim, o Sérgio também fala isso até na introdução do espaço político, assim, né. O Lefebvre está olhando para uma sociedade, numa classe, né, média, ou mesmo quando está olhando para os conjuntos, esses liames, né, entre, por exemplo, mulheres, né, nessa dinâmica da reprodução, nos cuidados que elas vão tecendo entre elas, e nessas redes, né, ele não é isso que ele está enxergando como a presença mais forte, né? E aí, quando o Sérgio ele fala aqui no espaço político, ele diz, olha, na verdade, quando a gente olha o processo de urbanização, em geral as pessoas dizem, o processo de urbanização deu errado, né, ali nas comunidades, na favela. Ele falou, bom, é o contrário, assim, né? Não o contrário, deu errado para todo mundo, isso sim. Mas a questão é, por exemplo, se você vai, né, nos condomínios de classe média, aquilo ali, de fato, ali você não tem nem as redes, né? Você não tem tessituras e você ali não sobrou nada. Né? A verdade é que a gente pode... E é quando a gente chega numa pandemia, assim, que a gente percebe a articulação, né, dos territórios populares, né, de uma maneira muito ágil, a gente poderia dizer. Se isso resolve, né, se já está dizendo que esse processo emancipatório ele resolve tudo, não, mas ele está em curso e vivo o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mesmo dialogar internamente e criticamente com a obra, né, do autor. Porque ele está partindo de uma conjuntura ali que faz com que ele enxergue, olha só, né, ele conseguiu enxergar a ampliação, ele conseguiu chegar à reprodução, mas para a gente ela é estruturante das nossas relações em vários aspectos. Então, eu acho até que para a gente o caldo fica muito mais forte, nesse sentido de aguçar a nossa sensibilidade. De, olha, né, como que as redes rapidamente se configuram. Agora, eu não sei se esse processo emancipatório ele é antissistêmico de uma virada só. Ele tem isso nesse livro também. Também foi uma coisa que eu resgatei nessa leitura de agora. Ele diz, mas e aí? É uma ruptura de uma hora para outra ou são pequenas rupturas? Ele faz... gente, eu devia ter anotado a minha, nossa. Eu vou ver se foi um dos parágrafos que eu separei aqui. Que eu falei, caramba, olha ele aqui, conversando sobre a mudança em Salto, ou sobre a mudança em... Né? Então, eu acho que isso é uma questão para a gente. Esse tá aí um programa, uma agenda de pesquisa e envolvimento que pode nos ocupar nas próximas décadas, né? Assim, no sentido de... Né? Esse sentido emancipatório, ele vai aglutinando e rompe, ou ele... Né? Ou a outra... Qual é a... Tá em pergunta, aberto, para mim está aberto. E acho que aberto e convida a gente a olhar, relacionar, inventariar, né? Eu acho que é bem bacana. Queria falar só uma coisinha a partir dessa. Eu levantei a mão sem querer, toquei meus alunos, mas enfim, aproveitando, e pegar um gancho no que a Flávia falou agora no final e que a Tainá também tinha colocado.
que é a Flávia, no início, falou sobre voltar no direito à cidade para algumas questões. Eu lembro que estava lendo muito Produção no Espaço, realmente dava para perceber que algumas discussões estavam duas questões que eu acho que foram primordiais no direito à cidade, que, enfim, foram muito importantes para mim, pelo menos na época da construção da dissertação, que era a ideia de utopia experimental e transdução, Puta, que é uma perfeito. proposição metodológica incrível, assim. E dá para ver que isso é muito bem colocado no Produção no Espaço. E eu acho que também está muito no espaço política quando ele coloca essa dimensão da disputa, quando ele fala de conflito, mas a gente imaginar uma sociedade que se desenvolve de maneira tecnocrática, né? E teve uma palavrinha quando eu li espaço político a primeira vez que foi fundamental para entender, tive que ir no dicionário, da demiurgia, né? Que é o especialista, né? No caso tanto na medicina como a Anita colocou, está envolvido também nessa reprodução, mas o cara que está pensando a produção do espaço nesse sentido. Né? E acho que o Lefebvre traz um legado fundamental nessa discussão, que é mostrar outras possibilidades, como, por exemplo, o Quilombo Zumbi dos Palmares, dizer que não, o Leblon vai virar Palmares, como a Anitta colocou. Né? Que é uma ação, né? A Anitta falou de evento, e acho que é uma interrelação bem interessante com aquele capítulo 3 do Milton, lá, que vocês leram, eu estava falando sobre esse capítulo com o André, do espaço no híbrido. Mas acho que é isso, assim. E outra questão, eu lembro também de, enfim, tentar pensar a partir desse impulso, que é a figura da Ana Clara. E a Anitta falava muito da Ana Clara, o Álvaro agora fala muito da Ana Clara também. Eu nem sei nunca quem falou o quê, às vezes fico meio perdido. Mas eu lembro de ouvir que, assim, em algumas circunstâncias, você imaginar a Anitta sempre falou o sentido da ação, mas você tentar caracterizar qual é o sentido da galera e exatamente para o Leblon, vários ônibus, né, para imaginar essa dimensão. Enfim, acho que é super interessante. Pensando em uma passada de pano, deve ser, sei lá, homem, heterossexual, francês, o que for, charmosão, né? Dizendo que ele era um cara bem visto enfim, Esse pelas detalhe eu não pessoas na sabia. França. Gato, isso aí é Oi? por sua conta, eu Eu acho. também não Não, tinha sabia, Eu muito, não tem esse não. sabia, não. papo. Tem esse papo de que, discussão com o Guy Essa aí é a tua Debord e tal, várias projeção, tretas. hein? Pois é. Mas, enfim, acho que é um ponto a ser colocado, imaginar a partir disso, assim. Maneiro, maneiríssimo. Quando você chama a transdução, né, utopia, acertou em cheio, assim, é isso, né, também. É como você atravessar sentidos, né, e de um campo para o outro, assim, também, né, porque nessa história também de especialista ou de fechar a visão, a gente também espera, por exemplo, que uma forma de que seja capaz de empreender alguma emancipação, né, ela venha exatamente de um campo que se propõe a isso, quando na verdade às vezes uma forma de relação entre mulheres ou entre está propondo alguma solução na prática da vida que pode ser transportada, transduzida para um outro lugar. Então, assim, isso é muito bacana, assim, a maneira como a gente tem que atravessar também os campos nesse sentido. Né? Então, e aí eu acho que ele, nesse sentido, esse urbano que é tão destituidor, ele pode servir para a gente como um campo de reunião, sim, né? De experiências distintas que você vai, né, tendo ao longo do seu dia, da vida, das coisas, e que uma atravessa a outra, uma pode ajudar na outra. Então, eu acho bem bacana essa coisa da transdução, acho que você acerta em cheio, viu? E também da construção do devir em ato, né? A gente não constrói o devir fora será assim? Não, é ali, na lida, que você vai, né, construindo sentidos. Então, acho muito bacana. E a menção que você fez, Ana Clara, putz, você sabe, Anitta, que eu vim ter contato com a Ana Clara quando eu vim para cá, né, para a UF. Nossa, e aí, que belezura. Paixão, é muito bacana, assim, né? Então, tá aí uma coisa que eu fico muito feliz de ter saído do lugar onde eu estava para poder encontrar autores que eu não conhecia, né? Essa autora, especificamente. Tem uma coisa que o Milton também fala que do período popular da história, que não vai ser sincrônico, não vai ser sincronizado como foram os outros passos
daquilo que se pretende superar, né? Aí superar já numa perspectiva mais lefebvriana até, da superação, né? Enfim, que ele vai tratar na lógica formal, lógica dialética, que é outro desafio que merecia uma outra leitura, e várias, talvez, porque, enfim, o próprio autor, ele é muito complexo, né? A gente poderia dedicar muitas outras tardes ao Lefebvre aqui. Eu já fiquei super estimulada a ler outras coisas, imagino que alguns aqui também tenham, né? Vai um ouvindo o outro, e aí cada um que puxa, o que não estava mais atento àquela leitura já fica com vontade. Para a prova do mestrado, que é o que nos motiva a estar aqui, ainda bem que eu estou na comissão, né? Então a questão ainda não está pronta, não comecei a fazer, não começamos a fazer, então isso deixa a gente mais à vontade para poder discutir mais amplamente, né? Assim, o que vai ser, vamos dizer assim, puxado do texto para a questão, mas acho que a gente já deu muitas possibilidades aqui do que o autor ajuda a gente a refletir. Queria perguntar mais uma vez se alguém tem questões, abrir para o debate. Estou vendo aí algumas pessoas que estão... Flavinha, alguém? Minha Só a xará. Flávia está com a carinha aí aparente, o resto está só com o nome, pelo menos para mim. É por isso que eu fui em você, Flávia. Você tem vontade de fazer pergunta para sua banca? Flávia foi da sua banca, não foi? Sim, sim. E eu falo do trabalho até hoje. Ó, já até... Tirou Sim, a câmera que é para... Eu indiquei a leitura para várias pessoas, para doutorando, já indiquei. Viu, Flávia? Que bom. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, ainda com essa cara de cansada, acabei de sair da aula do doutorado. O Felipe me chamou, eu falei, vou entrar no meio da conversa, né? Mas, como sempre, né, é um grande prazer ouvir a Flávia falar, né? Com contribuições importantes, ainda mais de um autor que desde a nossa trajetória na graduação com a Anitta já nos introduzia, né, nos desafios de ler as obras dele, né? Eu falei, não, então doutorado a gente todo dia de aprender, né, alguma coisa nova, né? E é muito disso no movimento que eu estou fazendo no Lefebvre, né? Tentar entender algumas coisas, voltar no caminho, né? Até troquei uma ideia com o grupo que a gente participa, né? Estou lendo aquele primeiro livro dele sobre o marxismo, né? Uma introdução. E eu falei assim, caramba, como a gente acaba no decorrer do processo, né? O hábito de fazer aquela leitura interesseira e perde o interesse, né? De revisitar algumas coisas, voltar a alguns pontos iniciais, né? Para nos ajudar a formular um pensamento, né, mais completo da obra, né? No Lefebvre até eu falei, não, eu quero voltar para entender melhor, né? Porque eu, de certo modo, não acredito nisso, assim, entre aspas, né? Porque ele coloca as ideias, né, do Marx, mas ele vai em outros caminhos também, nos mostrando essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo que uns colocam que o Lefebvre é um autor quase que datado para pensar algumas coisas, outros colocam nessa visão mais para o futuro, nessa projeção para o futuro, eu consigo ver mais possibilidades, né, no presente e no espaço-tempo futuro, né, nas colocações dele, do que limitações, né? Qualquer autor vai ter uma limitação ainda mais tratando, né, de autores que a gente vai trazendo um caráter mais historiográfico, né, para nossa reflexão, mas para pensar no urbano acaba sendo fundamental, né? Essas contribuições, seja pelo Lefebvre ou os autores, né? Que muitos acabam vendo como pode acabar limitando um pouco a visão, né? Mas assim, no sentido da leitura até mesmo do espaço política, né? As contribuições dele são de fundamental importância, né? Até para outros caminhos também, né? Na leitura dele. Até na minha dissertação me arrisquei a usar lógica formal, lógica dialética. Fiquei pensando com medo, será que eu estou usando certo ou usando errado, né? Até fica aqui um autoconvite, caso vocês queiram fazer a leitura, eu quero participar também, entender algumas coisas. Limita, eu preciso voltar para ver se entendi certo ou errado, né? Sempre colocando que o conhecimento é em movimento, né? Eu sempre disse muito isso pra gente, na parte da Ana Clara. E é isso, né? É você estar na frente, voltar, você estar atrás, você ir para frente, né? Mas sempre manter, né, esse caráter de aprendizado e essa leitura, até mesmo na época que eu li para a prova, né, quando eu tentei o processo seletivo da Rural, né, eu li de um jeito, mas hoje provavelmente seria uma outra cabeça, né? Mas é mais de sentido para quem for fazer a prova, tentar, né,
tem que entender as minúcias, né, que ele vai colocar, os elementos, né, que parece passar desapercebido. Tanto que quando eu entendi a questão de simultaneidade, para mim foi uma chave na minha cabeça para entender, né, esses limites de materialidade, que ele vai colocar acerca do urbano, né, em várias obras dele. Então, é mais nesse sentido. Não sei. Eu acho que é isso. Maneiro, bem bom. Esse diálogo do espaço como coetâneo, né, das formas, assim, acho que o Milton ajuda pra caramba também, né? É super, super legal o diálogo que é possível a gente fazer, né, entre os dois. Bem, bem bom. O espaço como simultaneidade, né, e o tempo como sucessão. É bem bacana isso. Num primeiro momento, né, depois... acho que o Lefebvre é legal na hora que ele pega, junta espaço e tempo finalmente, né, mais uma vez, assim, no ritmo análise, e aí a gente começa a perceber mesmo que as espacialidades, elas significam temporalidades muito distintas também, né, então experiências de tempo que a gente tem segundo espaços, né, que a gente vive, e como a gente pode, na medida em que a gente quer construir, né, novos horizontes, a gente pode reconstruir relações temporais e espaciais. Então, acho que também tem, na perspectiva, sabe, do que é que a gente quer, né? Eu acho que está muito em cima disso. Porque quando ele fez vendo espaço política, aí depois a produção do espaço, ficou muito isso na cabeça da gente, né? Então, a sociedade, ela organiza seu espaço. Então, para a gente dizer que a gente rompeu com uma ordem social, a gente tem que ter rompido de maneira ampla com aquela organização espacial que representava aquela sociedade. Então, ele até faz uma crítica, né, aos regimes socialistas, dizendo, olha, nenhum espaço diferente foi produzido ali, então aquilo não é diferente do que a gente vive, né? Então, essa era a coisa dele. Só que aí depois, né, com o ritmo análise, a gente fica pensando, bom, não são só espaços que podem ser formados, são tempos, passam ritmos, é isso. A gente quer isso, né? A gente quer refazer essas constituições. Então é bastante coisa, né? A gente não quer pouco. Que bom. E eu me senti provocada, né, com essa fala, porque, por exemplo, não são só os espaços. Me veio uma passagem na cabeça, eu em Cuba, aí fui ao banheiro e tinha aquela senhorinha negra dobrando papelzinho na porta do banheiro. E aí ela, eu falei alguma coisa, agradeci, ela perguntou de onde era, brasileira e tal. E aí, sim, brasileira. Me explica, eu estava na época do auge dos mais médicos, me explica por que no Brasil precisam dos médicos cubanos, um país tão grande, né? E aí eu conversando com ela que no Brasil o curso de medicina não era um curso barato, que os filhos dos trabalhadores, né, não poderiam estudar medicina, e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, qual o sentido da medicina, por exemplo, que ele coloca, né, não capitalista, e o que isso tem a ver com a vida cotidiana daquelas pessoas, né, e a dignidade que aquele trabalho dela tinha diante do que é um médico que não aceita trabalhar numa periferia, que coisa, né, mais... sei lá qual o termo que eu vou usar, mais baixo nível, né? Que coisa mais absurda que é a consciência, por exemplo, social dela, né? De perceber, assim, que a medicina deveria ser para todos, né? Uma coisa do cotidiano, né? Como que é normal a não hierarquização, quer dizer, pelo menos como eu vejo como turista lá, né? Não posso falar disso, mas... tem muitos problemas também, muitos outros problemas em relação à falta de reconhecimento mesmo. A falta de reconhecimento mesmo de algumas profissões lá que são do Estado, diante de outras que são, que lidam com turistas e, obviamente, causam outros tipos de desigualdade. É muito complexo tratar tudo sobre isso. Mas quando a gente pensa no espaço de Cuba, eu não vou pensar só na materialidade, né? Obviamente. Isso também, essa conversa revela uma produção de um espaço completamente outro, né? Então, enfim, pensando sobre o que é a própria produção do espaço, que obviamente não é materialidade, mas é todo esse conjunto de relações e que pode ficar expressa nessa passagem. Não sei se deu para compreender o que eu quis dizer, mas aquela mulher está produzindo aquele espaço também, aquela troca que a gente teve, e ela só foi possível porque tem toda uma produção da compreensão dela do que é a medicina, do direito à saúde, no fim das contas, né?
E aí a gente está na situação que a gente está, em que a gente disputa o preço da vacina, se é que vai ter vacina antes de ter vacina, porque é outra lógica, né? E lá eles talvez estejam mais bem resolvidos, porque a compreensão do que é, por exemplo, a prevenção para a saúde é completamente diferente de uma lógica em que as pessoas pensam, se eu precisar eu vou para o médico, eu tenho dinheiro, né? Então aqui no caso da pandemia, aí falando mais especificamente da nossa falta de saúde, como projeto político também, né? Um projeto de comercializar e de fazer a própria saúde virar mercadoria, né? Então, nesse sentido, a gente também está produzindo o que é o Brasil diante do mundo. Então, a gente também está produzindo o que a gente falava ontem de imaginário, né? Do Milton falar de uma geografia imaginativa também. A gente que possibilidades que a gente tem de, usando o Lefebvre, romper com algumas amarras de pensar essa geografia. Obviamente que vai ter que extrapolar o autor, mas o que ele nos ajuda a romper com determinadas formas de ver o espaço mais fechado, mais limitado e mais, enfim, limitado mesmo, acho que é a palavra, né? Acho que ele ajuda a gente a ver mais longe. Enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa mais, a gente já está se aproximando das 5 horas, normalmente a gente dá essas 2 horas, né? Porque a UFA já é bastante coisa para a convidada de hoje, a Flávia. Mas se alguém quiser fazer mais uma última consideração. Não? A gente também costuma tirar uma fotinha. Aí a gente põe todo mundo no quadradinho. Os silêncios, né? Dessa tela. Eu só Vai virar aconselharia bordão. a galera que quer fazer a prova a ler 2 capítulos que, pelo menos para mim, foram incríveis, que é Gente, para mim ficou mudo. Ô Felipe, é no Produção do Espaço ou é no Espaço Política? Porque o PDF que eu Espaço tenho Política. desse, ele tá só alguns capítulos, não tem um livro todo. É no Espaço Política. No Espaço Política. Gente, eu caí por 1 minuto e voltei, deu normal, né, aqui, né? Deu. Desculpa, nem falou. Então, eu também, assim, até me veio uma preocupação agora, né? Eu não foquei tanto no espaço político, agora eu já estou super preocupada, assim, né? Precisam fazer uma prova, e aí agora, falei, nossa, que são exatamente, né? Acho que o Felipe ele pegou bem. Esse autor ele vai construindo uma série de perspectivas aí para chegar nesse lhame que a gente falou hoje, assim. Vai passando exatamente da maneira como ele vai trabalhar com Engels também, né? Da maneira como a industrialização atravessa a cidade, vai separando as coisas, né? Como a produção da habitação vai ficando desconectada. Ele vai tratar desde questões assim da industrialização propriamente dita, né? Das reformas urbanas também que implicam, né? Um processo de construção da representação da classe, né? Da burguesia no espaço da cidade, até dimensões muito contemporâneas, que é quando ele faz a palestra dele no MoMA, depois vocês recuperam lá o museu. Então, assim, é um espectro muito grande, né, que ele está abordando, porque são textos, né, são textos que não foram escritos numa linha só, mas eu acho que as ideias centrais são essas, está atrás de um espaço social, de como esse espaço social é necessário de ser investigado, como ele vai sendo formado, né, a perspectiva marxiana dele acompanha ele, então por isso que ele olha para os momentos de produção propriamente ditos também. Então, e assim, para mim o central do livro é chegar no espaço social, mais como espaço político. Então, a maneira como a ideologia ela a forma de o espaço ele é organizado de maneira a apagar a ideologia que reina, né, que organiza ele, e a maneira a construir coerência onde não há coerência, né? Então a contradição ela é sumida, né? Para não dizer subsumida, num aspecto organizado, num aspecto de coerência. Então, o espaço, ele fala disso também, não só aí, né? É a maneira como o espaço organiza uma falsa coerência. Então, acho que esses aspectos são importantes, né? Mas eu não sei, eu fiquei um pouco preocupada. Se eu não peguei algum pedaço, vocês me mandem questões. Vocês têm até quando? Minha Nossa Senhora, quando é que vai ser essa prova? Semana que vem.
Tá, então é isso, assim, eu me coloco, né, para fazer direitinho as coisas, me coloco à disposição, vocês me mandem e-mail, né? Cadê? Esse Zoom aqui tem chat, minha gente? Tem chat. Cadê o raio desse chat? Bom, eu vou passar o meu e-mail pro André mesmo, depois ele, né, se faltou alguma coisa de algum capítulo específico, vocês me mandam, a gente continua a conversa, para não ficar faltando, né, para não faltar na hora da prova. Vou Mas não colocar vai aqui o faltar, seu não. e-mail. Tá, não vai faltar não, viu? Vai faltar não. A galera tá muito afiada aqui, tá muito boa. Então, gente, eu fico muito feliz da gente ter tido essa conversa hoje com a Flávia, que foi super generosa também aqui, na maneira como apresentou o texto, o autor, e também se colocando disponível para futuras dúvidas. Eu não sei se eu me arriscaria a fazer isso. Mas, enfim, é ótimo que ela tenha feito. Eu fico muito feliz de Chegar vocês. uma questão aí no dia 8. Chegar uma... Não pode, garota. Aí vocês vão ser tudo reprovado, não vai dar certo isso não. Então, e agradecer a todas e todos que ficaram aqui com a gente. Tem esse momento fotinha, mas quase ninguém colocou a carinha. Se quiser colocar a carinha, agora é a hora. Poxa, é mesmo. Né? Eu queria ver E o que vocês. o professor lá, o Márcio, estava falando? Que por favor, verdade. coloquem a câmera, apoiem o professor, coitado, isolado. Não me deixem aqui sozinho. Não me deixem só, eu lembro outra coisa. Se bem que eu não sei vocês, mas muitas vezes eu faço, né? Participo de uma reunião passando pano no chão, não é raro não isso acontecer. Então, às vezes fala, liga a câmera, eu falo, ai, lascou-se. Se for ligar agora, não vai dar. Então, eu entendo. Né? Isso é meio injusto, porque, por exemplo, eu estou sempre com a câmera ligada, então às vezes eu fico achando que todo mundo devia ligar também. Mas eu acho super importante também quando ninguém liga a câmera para a gente poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Mas enfim, é respeitoso com o professor. Eu tô falando assim, uma reunião mais chata, né? Hoje a gente teve uma reunião de departamento de manhã, eu fiquei o tempo todo de frente para a câmera, porque pela primeira vez a gente usou as câmeras na reunião de departamento, que normalmente a gente não ligava. Mas enfim, acho que a gente vai começar um período de ensino continuado emergencial na rural e a gente vai aprender a fazer isso, né? Uhum. Até que ponto tá com a cara aqui significa que você tá com mais atenção. Não sei. Mas que é bom quando a gente vê as carinhas, né, Flávia? Porque falar para uma tela só com nome... eu confesso que o pedido da Anitta é meu também, assim, gostaria de vê-los até para poder dar tchau, assim, né? Então, e só para foto, então, pessoal, só assim rapidinho, assim. Quem quiser também, por favor, obrigada. A gente acaba se encontrando depois, gente, não parece, mas depois a gente se encontra em simpósio, em seminário, é uma coisa, assim. Aí eu vou saber que, olha, só tem lindo, então que bom ver vocês, assim, de verdade. Porque assim também eu agradeço olhando para vocês, né? O fato de que vocês ficaram aqui, me ouviram com toda a paciência do mundo, assim, né? Alguns eu acredito que tenham tido um pouco de cansaço. Então eu agradeço muito. Tem aluno de segundo período aqui, Flávia, você nem imagina. Nossa, fico tão feliz assim, e eu sei que eu vou encontrar com vocês, porque é isso, né? A gente vai encontrando, vem um para cá, vai outro para lá, é muito bom. Então, muito obrigada mesmo, viu? Isso, fotinha, André? 3, 2... Foi? Então tá. Obrigada, Flávia, mais uma vez. A todas e a todos. Até a semana que vem. Semana que vem, tem o professor Kleber Gonçalves, que vai falar também para a gente. A gente está fazendo um mês, fora essa atividade que é o PET na Pós, a gente está no mês de Geografias Negras, e ele vai falar também sobre as práticas de uma geografia antirracista também. Eu não sei exatamente o título, mas ele vai trazer também um filme para a gente assistir sobre pré-vestibulares comunitários. Nossa, maravilha. E esse movimento todo que a gente gosta de ver, que é a universidade se popularizar, né, também, e ser pintada de povo como sempre deveria ter sido. Exatamente. Então é isso, gente. É isso, queridos. Muito obrigada, viu? E mandem e-mail quem precisar. Beijo. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, gente.